Ouvindo o ruído de uma serpente, você faz dois deslocamentos rápidos com módulo de 1,8 metros e 2,4 metros. Usando diagramas, aproximadamente escala, mostre como esses deslocamentos deveriam ser efetuados para que o resultante tivesse módulo igual a letra A, 4,2 metros, letra B, 0,6 metros, letra C, 3 metros. O exercício está tratando de deslocamentos. Deslocamento é uma grandeza vetorial. A gente vai ter aqui os dois vetores. Eu vou chamar esse primeiro aqui de vetor A, esse segundo de vetor B. E o vetor resultante da soma entre esses dois vetores tem que dar esses resultados aqui embaixo. O módulo deles, né? Então, na letra A, a gente vai somar esses dois vetores de tal modo que o resultado dê 4,2 metros. A gente vai tratar o caso de vetores com a mesma direção e sentido. Vetor, além do valor numérico, ele precisa também da direção e sentido para a gente representar ele completamente, né? Eu vou desenhar aqui o vetor A na horizontal, apontando para a direita. Como o vetor B vai ter a mesma direção e sentido, ele vai estar na horizontal também, apontando para a direita. Então, onde termina aqui o vetor A, eu começo a desenhar o vetor B. O vetor resultante vai do início aqui do vetor A até onde termina o vetor B. Então, eu vou traçar uma reta tracejada aqui, no início e aqui no final, só para a gente projetar esse vetor um pouco para baixo, né? Ele vai aqui do início do vetor A até onde termina o vetor B. Aqui tem a representação do vetor resultante. Então, quando os vetores têm a mesma direção e sentido, o módulo dele basta somar os dois vetores. O vetor resultante, né? Então, o vetor resultante vai ser a soma do módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Então, 1,8 mais 2,4 dá 4,2. Esse é o valor do vetor resultante aqui, da soma desses dois vetores aqui, quando eles têm a mesma direção e sentido. Na letra B, o vetor resultante vai dar 0,6 metros. Então, a gente precisa somar esses dois vetores aqui de tal modo que o resultado dê 0,6. Então, o segundo caso aqui, a gente vai utilizar vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Então, eu vou desenhar o vetor A na horizontal apontando para a esquerda. O vetor B, ele vai ter a mesma direção, vai ser horizontal também. Só que o sentido vai ser contrário. Em vez dele estar apontando aqui para a esquerda, ele vai estar apontando para a direita. Que tem a representação do vetor B. O vetor resultante vai aqui do início do vetor A até onde termina o vetor B. Que tem a representação do vetor resultante. Então, quando eles têm a mesma direção e o sentido contrário, o módulo do vetor resultante vai ser igual à subtração do maior vetor pelo menor vetor. Então, vetor resultante igual a 2,4 menos 1,8, vetor resultante igual a 0,6 metros. O último caso aqui, o vetor resultante vai ter valor de 3 metros. Então, eu vou fazer o caso aqui que os vetores são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus um com o outro, né? Então, eu vou desenhar o vetor A aqui na horizontal, apontando para a direita, e o vetor B vai ser perpendicular aqui a esse vetor A, e vai estar apontando para cima. Eu desenhei o vetor B, né? Entre eles aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. O vetor resultante vai aqui do início do vetor A até onde termina o vetor B.
Aqui formou um triângulo retângulo de catetos 1,8, 2,4 e hipotenusa igual a 3 metros, né? Para encontrar o valor aqui da hipotenusa, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, r ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado. Achando o quadrado desses numerais aqui, ó, 1,8 ao quadrado é 3,24, 2,4 ao quadrado é 5,76. Fazendo essa soma aqui, r ao quadrado é igual a 9. Para achar o valor do r, eu tiro a raiz do outro lado. Então, r é igual a raiz de 9. Raiz quadrada de 9 vai ser 3. Esse é o valor do vetor resultante.